Olá, Chico Vieira, professor de Física aqui do EVP. Vamos dar continuidade ao estudo de cinemática. Vamos fazer agora questões de movimento retilíneo uniformemente variado. Temos uma questão aqui que é assim. Um corpo em movimento retilíneo uniformemente acelerado tem sua distância dada à origem em metros por essa equação. X igual a 3 mais 2t mais t ao quadrado. Onde t é o tempo em segundos. Qual é a velocidade desse corpo no instante 5 segundos? Bem, essa equação que ele deu, x igual a 3 mais 2t mais t ao quadrado, naturalmente a gente enxerga ela como a equação do sorvetão. SS0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Como já fizemos anteriormente, por comparação, a gente pode dizer que o espaço inicial é justamente o termo que não tem t. O termo que não tem t vale 3 metros. A velocidade inicial é o que multiplica o t. Então, nesse caso, a velocidade inicial vai valer 2 metros por segundo. Só precisa ter um pequeno cuidado na questão da aceleração, porque quem multiplica o tempo ao quadrado não é apenas a aceleração, é a aceleração dividido por 2. E esse valor aqui que é invisível é o valor 1. Então a gente vai ter que a aceleração dividido por 2 vale 1. Consequentemente, se passar esse 2 multiplicando, então a aceleração vai valer 2 metros por segundo. Com essas três informações, a gente tem capacidade de resolver muitos problemas. Nessa questão, o que foi pedido foi descubra qual é o valor da velocidade no instante 5. Então, se ele está pedindo velocidade em um determinado tempo, a gente deve jogar na equação conhecida como VOAT. Então, hoje já apresentamos duas equações, a equação conhecida como a do sorvetão e agora a equação como a do VOAT, V0 mais AT. Nós já visualizamos anteriormente que a velocidade inicial ela vale 2 e que a aceleração também vale 2. E o instante de tempo é perguntado, é dado na própria questão. Ele está perguntando qual é a velocidade quando o instante for 5 segundos. Então a gente vai simplesmente substituir. A gente vai colocar no lugar de t 5. E pelas regras lá da matemática, a gente sabe que primeiro faz a multiplicação para depois fazer a soma. Dessa forma vai ficar 10 mais 2, ou seja, 12 metros por segundo. Então era isso que ele estava pedindo nesse problema. Ache a velocidade em um determinado instante, sendo dado o valor, sendo dada a equação do espaço. Vamos seguir fazendo várias questões para que você possa ir se habituando com esses conceitos de física. Próximo exercício. Próximo exercício diz o seguinte. Uma composição de metrô parte da estação, onde estava em repouso. Isso já é uma informação importante. Vale a pena colocar, a velocidade inicial é 0. Ele vai percorrer uma distância de 100 metros, com uma aceleração constante. Toda vez que ele falar que a aceleração é uma constante, isso já garante que nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Então isso já garante que a gente pode usar nossas três equações. As nossas três equações que resolvem qualquer problema são VOAT, temos mais a história de Torricelli e a equação que usamos na questão anterior, que é conhecida como a equação do sorvetão. Então essas três equações você precisa memorizar. Praticamente todo o conteúdo cinemático é baseado nessas três expressões. Ele está dizendo aqui que depois de percorrer 100 metros, ou seja, outro dado, o ΔS é 100 metros, a velocidade final atingida, como está sendo dito aqui, vale 20 metros por segundo. Dessa forma é perguntado duas questões. Descubra qual é o valor da aceleração e descubra quanto tempo durou esse movimento. Veja bem, nós não temos a aceleração, nem nós temos o tempo. Então, quando nós não temos nem a aceleração, nem o tempo, é recomendável que a gente jogue nessa equação de Torricelli. Se a gente jogar nessa equação de Torricelli, veja como é que vai ficar. V2, V02 mais 2A ΔS. Então, o V final, como ele disse, foi 20 metros por segundo. O inicial foi 0 e ele foi acelerado. Então, a gente coloca a aceleração como sendo positiva, só que a gente não sabe o valor. Mas esse valor aqui, do espaço percorrido foi de 100 metros. Então agora é cálculo. Esse 20 ao quadrado, ele vira 400 e nós temos aqui então que vai ficar 200 multiplicado por A. Dessa forma, fazendo a simplificação, a gente acha que o valor de A é 2 metros por segundo ao quadrado.
Então isso já é uma das perguntas. Então a gente acabou de responder. Vamos agora descobrir quanto tempo levou para que isso acontecesse. Para descobrir tempo, a gente tem ou a equação de Voigt ou a equação de Sauveton. A mais simples delas, com certeza, é essa equação de Voigt. E nós temos todos os elementos para completar e resolver. Então, ó, V é o nosso V0 mais AT, a nossa velocidade final foi 20, a inicial partiu do repouso, a aceleração, ó, que a gente acabou de descobrir, ela vale 2, e o intervalo de tempo a gente vai descobrir. Então é passar esse 2, já que ele está multiplicando, é passar ele dividindo, então vai ficar 20 dividido por 2, ou seja, o intervalo de tempo que ele demorou para executar esse movimento foi um intervalo de tempo de 10 segundos. E aí a gente segue treinando cada vez mais exercícios para que você possa ficar mais sabido. Próxima questão diz o seguinte: um carro viajando com uma velocidade de 72 km por hora breca repentinamente e consegue parar em um intervalo de tempo de 4 segundos. Já foram dadas 3 informações. Primeiro, essa velocidade inicial é 72 km por hora. Vale a pena a gente fazer uma transformação. A gente deve transformar isso aqui para metros por segundo. Você lembra como é que faz para transformar para metro por segundo? De quilômetro por hora para metro por segundo, a gente multiplicava ou a gente dividia por 3,6. A gente divide por 3,6. Esse é um número muito batido na cinemática. Se você fizer essa divisão, vai dar 20 metros por segundo. E eu sei que a velocidade final, já que ele vai parar, é 0. E o intervalo de tempo para que isso ocorra foi um intervalo de tempo de 4 segundos. E aí ele diz, ó, qual é a distância percorrida nesse intervalo de tempo? Então, essa é uma questão que é aconselhável que primeiro você use a equação de Voigt para que você possa descobrir o valor da aceleração. E com isso, você vai ter liberdade de jogar na equação de Torricelli ou de Sauveton. Mas primeiro a gente vai, ó, achar o valor da aceleração. Sem ela, praticamente, a gente não resolve nada. Então, substituindo valores. A velocidade final, dessa vez, é 0. A velocidade inicial é 20. Quando ele fala breca, freia, é aconselhável colocar a aceleração como sendo negativa. Então a gente vai colocar menos A multiplicado pelo tempo, 4. Então esse termo aqui, ó, que é negativo, ao passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, 4A igual a 20. Então a gente descobre pela divisão, ó, que essa aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração que está fazendo o carro frear, não é à toa que ele vai parar. Mas essa ainda não foi a grande pergunta. Isso aqui é um dado que nós precisamos para encontrar realmente a resposta da nossa pergunta. A pergunta é, qual é a distância? A gente tem duas formas, ou a Torricelli ou a do Sauveton. Vou jogar, por exemplo, na do Sauveton. Tá aqui, ó, SS0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Sem dúvida alguma, é fundamental que você pare um tempo para memorizar essas equações. Física sem equações, você praticamente não resolve a maioria das questões. Então, nós temos aqui, ó, o espaço é o que queremos, vamos supor que ele partiu da origem, da posição 0, a velocidade inicial já transformada é 20, o tempo que ele vai andar, como já foi dito no enunciado, é 4 segundos, só tem que ter o cuidado que a aceleração, ó, ela é negativa, então coloque o sinal. O tempo, mais uma vez, foi 4, isso aqui, ó, dividido por 2. Então agora é terminar essa continha. Esse espaço total é 80 e essa divisão aqui, ó, essa divisão é 16, pois é 4 ao quadrado, dividido por 2. 16 dividido por 2 é 8 e 8 vezes 5 dá 40. Dessa forma, o espaço que representa o quanto ele andou foi de 40 metros. E aí sim, chegamos na resposta da questão. Então, pessoal, a gente está vendo que nem sempre a gente consegue resolver apenas por uma equação. Às vezes tem que ter 2 equações ou até mais para resolver um problema de física. Por isso tem que memorizar equações e estar muito atento. Quais são os dados, o que é que ele está pedindo para poder conectar isso aí. O que é que ele pede, o que é que foi dado, o que é que você vai fazer então. Muito bem, pessoal. Vamos seguir aí para a próxima questão para a gente ir se acostumando com esses conceitos e tornar isso cada vez mais claro e mais simples. A velocidade de um carro é, no instante em que o motorista nota que o sinal fechou, 72 km por hora. Mais uma vez, esse valorzinho aí vai se repetindo nas questões. O tempo de reação do motorista é de 0,7 segundos. Ora, nós sabemos que há um intervalo de tempo entre o que a gente vê e o que a gente faz.
Essa questão está dizendo que esse intervalo de tempo entre ver que o sinal fechou e o pisar no freio demora 0,7 segundos. Durante esses 0,7 segundos, ele está pensando para poder agir, então ele não faz nada. Se ele não faz nada, ele segue com a mesma velocidade, que é um movimento retilíneo uniforme. Após esses 0,7 segundos é que ele vai frear. E aí é dito aqui no enunciado que vai existir um retardamento de uniforme de 5 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta é qual é a distância percorrida por esse carro até o momento em que ele para. Então, recapitulando, a velocidade inicial é 72, que a gente vai transformar para metros por segundo. O intervalo de tempo que ele não faz nada, ou seja, segue em movimento com velocidade constante, é 0,7 segundos. E depois ele começa a frear até parar. Durante essa freada, ele vai ter uma aceleração, uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pergunta a distância total. Então, vamos à resolução. Veja bem, nós temos duas partes. Inicialmente, a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme, a velocidade será constante e o seu valor é de 72 km por hora. Já sabemos que esses 72 km por hora, quando a gente divide ele por 3,6, a gente obtém um resultado de 20 metros por segundo. Então, nós sabemos também que o intervalo de tempo que ele não vai fazer nada é 0,7 segundos. Para a gente encontrar a distância, basta você lembrar da formulazinha da velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Se a gente fizer meio pelos extremos, a gente encontra aqui que o ΔS é calculado como sendo V∆T. Então a gente está achando a primeira distância, que é a distância percorrida no tempo que ele não faz nada, que ele segue com a mesma velocidade. A velocidade durante esse intervalo de tempo de 0,7 segundos foi sempre 20. Então, se a gente multiplicar isso aqui, é a mesma coisa de 7 vezes 2, isso vai dar 14 metros. Então, a gente deve guardar essa primeira etapa. A gente calculou o tempo que o carro percorre, que é justamente o intervalo de tempo que ele está pensando para poder aplicar o pé nos freios. Então, agora a gente vai para a parte do movimento retilíneo uniformemente variado. Essa parte aqui, nós já sabemos que a velocidade inicial vai ser 20 metros por segundo, pois nós já transformamos, olha ela aqui, 20 metros por segundo. Ele quer a distância até parar, então até parar é uma informação. Então a velocidade final vai ser 0. E a aceleração, como nós vimos aqui no enunciado da questão, a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Eu vou colocar que ela é negativa, pois ele está freando. E agora nós queremos a distância. Quando nós queremos a distância e não temos o tempo, a sugestão é aplicar na equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 mais 2A ΔS. Então, ele vai parar, a inicial dele é 20, a sua aceleração vale menos 5 e a distância a gente vai descobrir. Então, se a gente passar esse termo que está negativo para o outro lado, a gente vai obter essa conta, menos 10, vem para cá para o outro lado, 10 ΔS. E do 20 ao quadrado vale 400. Dessa forma, simplificando, a gente obtém que a distância na segunda etapa é 40 metros. Dessa maneira, se a pergunta foi, me dê a distância total, é só a gente somar. Durante 0,7 segundos que ele não fez nada, na verdade ele percorreu 14 metros. E depois que ele aplicou o pé nos freios, ele andou mais 40 metros. Naturalmente, então, a distância total que ele percorreu foi de 54 metros. É isso, pessoal. É a gente se acostumando com esses enunciados, se acostumando com a linguagem, treinando essas equações, tá aqui V ao quadrado, a equação Torricelli, está aqui dentro do mesmo assunto, a equação da velocidade média. Fique atento então, tá? Insistência, persistência é o segredo do sucesso. Seguindo com o próximo exercício. Um móvel percorre uma trajetória retilínea em relação a um dado sistema de referência, com um movimento uniformemente variado. Ao passar pelo ponto A, a sua velocidade era 2 metros por segundo. E quando ele passa pelo ponto B, a sua velocidade é de 6 metros por segundo. Sabendo que essa distância de B para C ela é o dobro da distância de A para B, descubra qual é a velocidade que ele vai ter no ponto C.
Essa é uma questão que é importante você fazer um desenho. Na física tem muito disso. Fazer um desenho para que as coisas fiquem mais claras, fiquem mais organizadas. Então a gente vai dividir essa trajetória aqui, na prática, em 2 pedaços. Os pedaços não são iguais, pois ele falou que um é o dobro do outro. Ele disse para a gente que esse tamanho aqui, ó, B para C, é o dobro desse tamanho de A para B. Vou chamar esse valor de x e então, naturalmente, como esse é o dobro, ele tem que ser 2x. É afirmado que o objeto, ao passar por A, ele tinha uma velocidade de 2 metros por segundo. E quando esse objeto ele chega em B, ele tem uma outra velocidade que foi afirmado no enunciado, que é de 6 metros por segundo. A pergunta, na verdade, é descubra qual é a velocidade que ele vai ter ao passar por C. Então a gente precisa achar lógicas aí. O que a gente vai garantir é que isso é um movimento retilíneo uniformemente variado. Isso significa, como vimos no início, que a aceleração é constante, ela não muda. Então a aceleração no primeiro trecho vai ser igualzinha à aceleração no segundo trecho. Então a gente vai poder, por exemplo, montar a equação de Torricelli para o primeiro trecho. Então, para esse trecho aqui, ó, AB vai ficar o seguinte. V final, como sabemos, ao quadrado é o inicial mais 2A delta S. Dessa forma, ó, o V final foi 6, o V inicial foi 2, a aceleração não sabemos, estou chamando de A, e a distância percorrida foi x. Apesar de não encontrar um valor, a gente vai encontrar uma equaçãozinha. Então vamos visualizar essa equação que a gente está obtendo. A gente está obtendo o seguinte, ó, se eu passar esse 4 para lá, vai ficar aqui 32 é 2AX, e se a gente simplificar por 2, esse valor aqui, ó, de AX, 16 é o valor de AX. Então guarda, tá? Guarda esse valorzinho, 16 é o valor de AX. Então agora a gente vai para o segundo trecho. A gente vai analisar o trecho de B para C. Vamos aqui para o próximo slide. Então, veja bem, vamos repetir aqui a figura rapidamente. Nós temos aqui x, nós temos aqui 2x. Sabíamos que no início aqui, ó, ele tinha 2 metros por segundo. No meio do caminho, na segunda parte, ele tinha 6 metros por segundo. E o nosso desejo é descobrir justamente, ó, qual é essa velocidade final. Nós calculamos por Torricelli no slide anterior e nós descobrimos que esse valor aqui de AX, pode verificar anteriormente, vale 16. Então guarde. Agora a gente vai analisar apenas de B para C. Analisando de B para C é praticamente igual. Então veja como é que fica. É aplicar a Torricelli mais uma vez. Achar essa velocidade final é obter os outros valores. Ó. Esse V0 dessa vez, como isso aqui é de B para C, então o inicial representa B. Se o inicial representa B, então vai ficar 6 ao quadrado. E aí a aceleração continua a mesma, mas a distância percorrida de B até C, ela foi 2x e não apenas x como da outra vez. Então a gente está encontrando aqui, ó, V final ao quadrado vale 36, essa conta, a ordem dos fatores não altera o produto, a gente multiplica da forma que quiser, então vai ficar 4 que multiplica A vezes x. Mas a gente já sabe, ó, que esse A vezes x, ele vale quanto? Ele vale 16. Então, V final ao quadrado, ó, 36 mais 4 vezes 16. Então, isso aqui, ó, é, na prática, 4 vezes 16 é o dobro de 32, é 64. Então, se esse valor é 64, somado com 36, dá 100. Então, essa velocidade ela tem uma raiz bem legal. Então, a velocidade final, que é o tchan dessa questão, é 10 metros por segundo. Dessa vez, a gente usou a mesma fórmula, mas usamos ela 2 vezes. Então, perceba como essa física tem uma dinâmica. Não é a questão de decorar exercício, é a questão de entender. Você tem 3 equações para resolver tudo. Então, é ter uma análise crítica, uma análise, o que é que eu faço, o que é que eu quero, e aí seguir adiante. A melhor forma para aprender física é a insistência. Pratique que você vai aprender bem. Mais uma questão para a gente ficar craque. Um carro tem 5 metros de comprimento. Até agora a gente não considerava tamanho de carro. A gente considerava sempre um móvel, uma bolinha, um pontinho, mas dessa vez o carro ele vai ter uma dimensão, ele vai ter um tamanho. Ele vai atravessar uma ponte.
e a velocidade com que ela vai atravessar essa ponte é de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele inicia a travessia da ponte. Mas ele tem uma aceleração, e essa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, acelerando esse carro. E aí ele vai atingir 15 metros por segundo ao terminar a travessia da ponte. E a pergunta da questão é: descubra qual é o tamanho da ponte. Então veja bem, vamos colocar aqui um desenho para simbolizar aí essa nossa ponte. Está aqui, existe aqui então a nossa ponte, vai existir aqui ó, esse carrinho, mas dessa vez esse carrinho, na verdade, eu vou fazer ele com um certo tamanho. Então está aqui o nosso carrinho, esse carrinho já está andando, ele começa a travessia com uma velocidade de 5 metros por segundo e termina essa travessia aqui com uma velocidade de 15 metros por segundo. Esse tamanho que ele tem é um tamanho de 5 metros, isso. E aí a gente vai ver então qual é o tamanho da ponte. A grande questão é descobrir quanto o carrinho andou. Veja bem, se esse tamanho aqui vale 5 metros, esse tamanho que a gente não sabe, estou chamando de x, e esse tamanho aqui vale 5 metros, essa forma que eu desenhei é uma forma que você pode facilmente errar. Mas visualize, o importante é você pegar, por exemplo, a frente do carrinho até a frente do carrinho. Se você analisar da frente do carrinho até a frente do carrinho, ele vai ter andado, na verdade, x mais 5. É isso mesmo. Então, o ΔS da questão não é só x, é x mais 5. Sabemos que a velocidade inicial foi uma velocidade inicial de 5 metros por segundo e sabemos que a velocidade final foi de 15 metros por segundo. Dessa forma, sabendo também que a aceleração é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a gente só não tem um intervalo de tempo. Quando a gente não tem um intervalo de tempo, é muito comum a gente jogar na equação de Torricelli. Então vamos jogar. Vamos aplicar aqui a nossa expressão de Torricelli. Então, a única incógnita que vai estar faltando nessa expressão toda é o x. Então veja como vai ficar. Temos aqui então 15 ao quadrado, que foi a velocidade final. Temos a velocidade inicial 5, a aceleração que é 2 e a distância que é o tamanho da ponte mais o tamanho do carrinho. Dessa forma, fazendo essas continhas, 225 é 15 ao quadrado, 25 é 5 ao quadrado, esse 4 aqui vai multiplicar esse pacote inteiro, 4 que multiplica x mais 5. Mas vamos lá. Quando esse 25 ele passa subtraindo, então essa conta que vai ficar desse lado é 200. Sugiro pegar esse 4, já que ele está aqui ó, multiplicando, ele vai passar dividindo. Então a gente está encontrando o seguinte, ó, essa divisão aqui, sabemos que 200 dividido por 4 dá 50, e aí vai ficar 50 é x mais 5. Ora, um número que somado com 5 dá 50, sei que é muito claro que esse valor é 45 metros. Pronto, isso é o tamanho da ponte. Então o truque aqui, na verdade, era você visualizar essa figura. Era você perceber que o que ele andou foi, na verdade, o tamanho da ponte mais o tamanho dele mesmo. Então há questões em que o tamanho é desprezível e há questões em que o tamanho é fundamental. Vamos seguindo com mais exercícios para que você possa ficar cada vez mais sabido. Um automóvel está se movendo em estrada retilínea com a velocidade de 30 metros por segundo. Há uma distância atrás de um caminhão, que está a uma velocidade de 54 km por hora. Já perceba que existem unidades diferentes, você vai ter que transformar daqui a pouco. Esse automóvel está a uma distância de 18 metros atrás do caminhão. Como ele percebe o caminhão, ele vai acionar os freios e aí vai imprimir uma desaceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. A primeira pergunta é, será que ele vai conseguir evitar a colisão? E depois, em caso negativo, ou seja, se ele bater, qual é a velocidade no momento da colisão? Vamos então trabalhar. Então essa é uma questão um pouco mais longa, a gente precisa fazer um certo desenho. Mas perceba que tanto o carro quanto o caminhão, dessa vez não foram dados comprimentos deles. Se não foram dados comprimentos, eu posso dizer que simplesmente são bolinhas. Então vamos colocar aqui duas bolinhas. Nós temos aqui esse carro, que inicialmente está a uma velocidade de 30 metros por segundo, e nós temos aqui o nosso caminhão, que
que foi afirmado que é 54 km por hora. E aí a gente vai precisar fazer essa transformação. A gente já viu que esses 54 km por hora, ele, quando divide por 3,6, vai dar 15 metros por segundo. Então, a gente já pode visualizar essa velocidade como sendo 15 metros por segundo. A distância que separa esses dois aqui é uma distância de 18 metros. E a aceleração, desaceleração que esse carro vai sofrer é uma desaceleração de, vamos analisar aqui mais uma vez, de 6 metros por segundo ao quadrado. Como é uma desaceleração, é comum nas minhas resoluções que a gente coloque uma aceleração negativa. A primeira pergunta é saber se ele vai colidir ou não. Você concorda que ele só vai colidir se no momento, vamos dizer assim, da iminência da colisão, a velocidade for superior a 15. Porque se o caminhão está na frente com 15 e se ele, no exato momento que fosse bater, tivesse velocidade de 15 também, então, na verdade, eles sairiam juntos, mas não haveria colisão. Então, o que eu posso garantir para que exista colisão é que, nesse momento da colisão, a velocidade seja superior a 15. Então, vamos verificar como é possível calcular isso daí. A gente vai fazer o seguinte, nós temos dois móveis. Dois móveis, eu posso montar as equações desses móveis. São equações, que é o caminhão aqui, ó, representa um movimento uniforme, pois a velocidade dele não será alterada. Já o nosso carro aqui, ó, é um movimento retilíneo uniformemente variado. A gente pode, então, descobrir, se é que eles vão colidir, um momento, que velocidade ele possui. Vamos fazer assim. A gente vai dizer que esse sujeito aqui, ó, que é o carrinho, é o A, e esse sujeito, que é o nosso caminhão, é o B. A gente vai montar a equação do caminhão. A equação do caminhão, como é um movimento uniforme, é a equação conhecida como a equação do sorvete, SS0 mais VT. Então, vou colocar aqui, ó, uma trajetória, que é o nosso referencial, vou adotar que esse caminhão está na posição 18 e vou adotar que o nosso carrinho está na posição 0. Então, a gente fica com a seguinte equação do sujeito B. B vai ter o S0, que vale 18, a sua velocidade, que é 15, vezes T. Essa é a equação de B. Vamos, então, agora montar a equação de A. A equação do A, ela é a equação do sorvetão, pois é um movimento uniformemente variado. V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos montar. A gente vai supor, então, que ele está partindo da origem, a velocidade inicial é 30, o intervalo de tempo nós não sabemos, a aceleração é negativa, seu valor é 6, T ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai aqui, ó, fazer uma pequena simplificação, vamos ter, então, 30T menos 3T ao quadrado. Essa aqui é a equação do A e ali é a equação do B. Então, se houver um encontro, a gente vai escrever, ó, SA é igual a SB. Então, vamos ver o que é que vai dar? Ao igualar essas duas equações, ó, nós temos 30T menos 3T ao quadrado é igual a 18 mais 15T. Dessa forma, a gente passando esses dois termos aqui para o lado de lá, vai ficar assim, então, 3T ao quadrado. Esse 30, quando vier negativo, somado com 15T positivo, vai dar menos 15T. E o 18 continua quietinho. Tudo isso aqui, ó, não sobrou ninguém, é 0. A gente pode dividir essa expressão toda por 3, para ficar mais simples. Então, vai ficar aqui, ó, T ao quadrado menos 5T mais 6 igual a 0. Isso é a nossa conhecida equação do segundo grau. E aí é usar Bhaskara para poder resolver. Então, vamos lá. Nosso delta é o B ao quadrado menos 4AC. Lembrando, ó, esse termo é o A, esse termo é o B e esse termo é o C. Então, visualizando aqui, vamos ter menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa conta aqui, ó, é bem simpática, 25 menos 24, dando delta igual a 1. Então, a gente já tem aqui que o delta é maior do que 0. Quando o delta é maior do que 0, ele já tem raízes. Quando já tem raízes, quer dizer que ele vai bater. Então, o tempo que ele vai bater, o tempo da colisão,
é o tempo aqui, ó, menos b, lembra? Menos b vai ficar 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1 mesmo, dividido por 2a, que vai ficar 2. Então vai haver uma colisão 6 dividido por 2 em 3 segundos e vai haver uma colisão em 4 dividido por 2 em 2 segundos. Na prática, só vai haver uma colisão, que é exatamente em 2 segundos. Vamos retornar aqui à pergunta. Em caso negativo, calcule a velocidade do automóvel. Mas, então, na prática, acabamos de responder. Vai haver colisão sim. A colisão vai ocorrer em 2 segundos. Fica aí, então, um forte abraço. Continuaremos com as próximas aulas com mais resoluções de questões. Aqui foi Chico Vieira, do EVP.